Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, festeja comigo. Chegamos a 500 inscrições no YouTube. Significa que estamos avançando no caminho da evangelização. Muito obrigado por você fazer parte dessa missão, por você compreender a necessidade de evangelizar. Você faz parte desta missão. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia ainda: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou em sua horta, e que cresceu até fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos em seus ramos. Disse ainda: aqui direi que é semelhante o reino de Deus. É semelhante a um fermento que uma mulher toma e mistura 3 medidas de farinha e toda a massa ficou levedada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós estamos num mundo muito agitado, muito agitado. E nosso Senhor hoje traz duas comparações do reino de Deus. Interessante que ele faz como se uma pergunta, né? Aqui é semelhante o reino de Deus. Por 2 vezes ele faz uma comparação. A primeira comparação ele faz do grão de mostarda. E se você for pegar um grão de mostarda, ele é menor do que uma sementinha de alpiste, né? Um alpistezinho, menorzinho. Parece uma pimenta do reino quando você pega uma bolinha de pimenta do reino e tritura, ela fica daquele tamanhozinho, minúscula, minúscula, minúscula. É o grão de mostarda. E depois ele faz como um fermento, aquele fermento que é em pozinho, bem fininho, bem fininho, bem fininho. É interessante como você pega a, o fermento na mão e põe, você percebe que ele é tão fininho, né? Bem fininho. Bom, enfim, faz essas duas comparações. Interessante para nós percebermos que o mundo que nós estamos vivendo hoje é muito agitado, é muito fazer isso, é muito falar aquilo. Um, nós somos bombardeados de informações, né? E hoje a gente até duvida de algumas informações que recebemos, e é bom duvidar mesmo, porque nem sempre aham, ela é segura. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: quando nós temos alguma informação nos meios de comunicação em geral da Santa Igreja, eu digo para as pessoas o seguinte: procure informação nos canais oficiais da Igreja, porque muitos podem estar falando da Igreja, porém não falam em nome da Igreja. Então nós temos que ter muito cuidado com as informações que recebemos. Somos bombardeados de informações, inclusive sobre o Santo Padre o Papa. Se não é oficial, cuidado com o que estão dizendo, que o Papa está dizendo. Então, é mais uma observação para nós entendermos essas duas parábolas que Jesus hoje está nos ensinando. Aqui compararei, coloca com a mostarda, o grão de mostarda, que é colocada no chão e ela cresce, torna-se a maior plantação e as aves do céu vêm fazer ninhos. Ou seja,
ela colabora até com as aves do céu. A menor da semente colabora. As aves do céu vêm fazer ninhos, ou seja, é uma planta que cresce a ponto de dar sombras fantástica e assim vai. E depois ele vai fazer a comparação do fermento. E é interessante aqui que coloca aqui que a mulher mistura 3 porções. Me leva a viajar na minha espiritualidade, na minha fé, a viajar na Santíssima Trindade, essas 3 porções misturadas que dá o profundo amor de Deus em nossas vidas. E ele cresce, esse amor cresce, esse amor se desenvolve, esse amor faz com que Madre Teresa aconteceu na nossa vida, São João Paulo II aconteceu na nossa vida, Santa Faustina aconteceu na nossa vida, a Virgem Maria aconteceu na nossa vida, São José aconteceu na nossa vida. Ou seja, essas 3 porções nos leva a amar a Deus unitrino de forma que nossa vida ela é elevada ao grau de santidade. Entenda o que o padre está dizendo. É para isto que nós somos cristãos, possamos crescer como esse fermento que foi misturado naquele trigo, naquela poção, naquela mistura, cresceu de tal forma que tornou-se um bolo saboroso. Bom, veja bem, veja bem, o tumulto da nossa vida, volto àquilo que eu falava anteriormente, as preocupações, as angústias, as lutas. Deus, ele não está assistindo, ele está acompanhando. É muito diferente um assistido de um acompanhar. Deus está vendo para ver como o Senhor guia a nossa história. Deus vai nos guiando lentamente e nós vamos crescendo, crescendo em qualidade diante de Deus. Mais uma vez eu paro diante do exemplo dos santos e santas. Cada vez mais que você para ler a história de um santo, de uma santa, você sai dali totalmente comovido, se questionando. E é bonito o questionamento quando diz assim: por que eu não consigo? Por que eu não sou assim? Por que eu não faço isso? Por que eu não tenho esta vida? E é bonito olhar a vida dos santos e trazer esse questionamento para a nossa vida, porque é esse questionamento que vai fazer com que eu e você paremos. Esses dias eu hospedei um padre aqui na minha casa e digo para você o seguinte: como esse sacerdote, nesses 2 ou 3 dias que ficou em minha casa, me ajudou a me aproximar mais e mais de Deus com a sua vida, com a sua vida. Ver um padre apaixonado pelo Senhor, ver um padre apaixonado por Jesus, ver um sacerdote que deseja profundamente nosso Senhor, foi um retiro que eu ganhei de presente a vida desse sacerdote. Então, como é bom, como é salutar nós termos pessoas que nos mostram o Cristo na sua vida. Como é bom, como é salutar, como eu aprendi nesses 2 dias que eu hospedei esse sacerdote na minha vida e ele está hospedado até agora no meu coração. Como é bom ter exemplo de santidade na nossa vida. E aí, amados filhos, eu digo para você que chegou a nossa hora
de sairmos da inércia e ser uma árvore frondosa que as aves do céu vêm fazer o seu ninho, ser esse fermento que faz crescer a fé do outro. Como é importante isto. Fazer crescer a fé do outro, fazer multiplicar a fé do outro, como é importante isto. Fazer a diferença na vida do outro, diferença espiritual, diferença que leva para o céu. Eu estava, ainda antes de estar gravando, eu estava fazendo um aconselhamento a um jovem, que eu dizia para ele: meu filho, encontre uma mulher que te leve para o céu. Que te leve para o céu. E você a levará ela para o céu. Então, encontre alguém que te leve, que te faça viver a experiência com nosso Senhor. Gente, nós estamos numa agitação, nós estamos numa correria, nós estamos num desespero total, né? De um mundo que nós não sabemos para onde vai parar. Pare você, esteja com Deus, tenha esse momento com Deus, pare tudo, deixa Deus guiar a sua vida, deixa o Senhor guiar a sua história, deixa Jesus cuidar de você, cuidar da tua história. Pare diante de Deus, adore-o, vai para a missa, tenha essa vida de sacramento, confessa, tenha vida de confissão, tenha vida de adoração, tenha vida de comunhão. Esteja mais com Deus, foque a sua vida em Deus. É isto que o Evangelho de hoje está nos convidando. Com quem mais eu vou comparar o reino de Deus? E a sua vida deve ser uma vida que o outro possa lê-la, possa folheá-la e receber graças e muitas graças com a tua vida. É o que eu peço hoje ao nosso Senhor para a minha vida e para a sua vida. Que outros possam ler nas páginas da nossa vida e se aproximar do nosso Senhor. Chegar ao céu, chegar à experiência com o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude na construção da casa para o padre, para que o sacerdote tenha um lugar para se reencontrar com nosso Senhor, para se abastecer da graça com nosso Senhor. São José, esposo de Maria, nos ajude a ser obedientes ao mandato do nosso Senhor. Que a minha vida e a sua vida seja um lugar para que outro possa ler a verdade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.